Pessoal, eu queria nesse instante falar sobre algo extremamente importante. Talvez a mensagem mais importante que você já ouviu nos últimos tempos, e eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Então, fique comigo até o final. Não pare esse vídeo até chegarmos no final. Queria falar com você sobre esse ousado amor, o ousado amor de Deus. Eu sei que muito já foi falado, nós cantamos sobre isso. Mas quantas vezes nós não temos ideia de o que realmente isso significa? Um texto muito conhecido de todos nós, está ali em João capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes nós lemos isso de uma forma muito literal, de uma forma muito na questão do estudo, mas, gente, está na hora de nós pararmos para pensar no que realmente isso significa. Né? Se você parar para estudar um pouquinho mais, você vai ver que os estudiosos, os historiadores, os grandes teólogos, eles tratam porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, é porque o apóstolo João, ele não tinha como achar uma palavra, uma expressão que pudesse quantificar esse amor de Deus. Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso. Sabe quando nós nos sentimos tão tristes, tão abatidos por causa do nosso próprio pecado, que nós nos sentimos ah, sem nenhuma dignidade para chegar diante de Deus, sem nenhum tipo de porta aberta para chegar diante de Deus? É isso o que João está falando. Né? Ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele passou por cima de todos os desafios, por cima de todas as barreiras, barreiras que muitas vezes nós mesmos criamos, gente. Barreiras aqui, ó, barreiras que nos impedem muitas vezes de dobrarmos o nosso joelho ou orarmos. Nem vamos falar em dobrar joelho, mas quando você está no seu ônibus, quando você está caminhando na rua e você sente vontade de estar perto de Deus e você simplesmente não ora porque você tem vergonha, você não quer voltar a congregar, você não quer voltar para a igreja porque você tem vergonha do seu próprio estado, dos pecados que você mesmo, que nós mesmos cometemos. Isso nos traz um peso, nos traz uma dificuldade, talvez de abrir a Bíblia, talvez de ligar para um amigo, de mandar uma mensagem, dizer: mano, me ajuda, eu estou passando um momento difícil, porque nós nos achamos indignos. Mas na verdade é isso que nós precisamos entender. Essa é a graça, esse é o amor, esse é verdadeiramente como a gente canta, né? Reckless love, este ousado amor, este amor que passa todas as barreiras, esse amor que deixa muitas vezes as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Talvez hoje você seja aquela que se perdeu. Talvez hoje você se sinta aquele que se perdeu, e talvez você se sinta perdido no meio da multidão. Você está dentro da igreja, você está no meio da galera, mas você não consegue sentir o amor de Deus, você não consegue sentir a presença de Deus, talvez por causa dos seus próprios pecados, talvez porque você tem vergonha de olhar para o seu irmão, para os seus amigos, e você fica lá pensando: puxa, o que os caras vão pensar de mim? O que meus amigos vão pensar de mim? O que os irmãos da igreja vão pensar de mim? Eu quero dizer uma coisa: o que importa é o que Deus está pensando de você. Sabe, tem uma história que eu ouvi quando eu era ainda adolescente. Eu estava num retiro e um pastor muito querido pregou, onde ele pegou aquela passagem do filho pródigo, aquele jovem que foi, pediu, né, para o seu pai a parte que lhe cabia dos bens, e depois disso, depois de receber, saiu vivendo uma vida muito louca, uma vida muito doida, e ali ele perdeu, né, ele gastou tudo que ele tinha, e quando ele estava na pior, quando ele estava realmente por baixo, ele lembrou do seu pai. Ele disse assim: puxa, até os empregados do meu pai comem pão com fartura e eu aqui morro de fome, porque nem a comida dos porcos que ele tratava, que ele cuidava, ele não podia comer, eles não deixavam ele se fartar daquilo. E pensando nessa pregação, ou melhor, lembrando dessa ministração, naquela oportunidade, naquela ocasião, esse pastor contou uma história. Ele contou uma história de um jovem que viveu uma vida muito doida, e um dia ele lembrou do pai dele. E ele mandou uma mensagem para o pai dele, mandou uma carta: pai, eu estou muito arrependido, pai, eu quero voltar para casa, eu sei que eu pequei contra o senhor, eu sei que eu lhe desonrei, eu sei que eu não dei nenhuma, sabe, não dei nenhuma importância para as coisas que o senhor falava, e eu saí vivendo uma vida doida, e, e eu tô precisando de ajuda, pai. E ele diz: pai, talvez o senhor nunca mais me trate
como antes, mas se o Senhor pode tão somente me receber, por favor, Pai, eu vou pegar o trem tal dia. E o trem, naquela ocasião, né, nessa história, o trem passava próximo daquela casa, na frente da casa. E ele disse: Pai, se o Senhor puder tão somente me receber, mesmo que o Senhor não me trate mais como antes, tem uma árvore lá perto da nossa casa, eu vou pedir então que o Senhor pendure uma fita amarela ali naquela árvore. E eu vou passar, Pai, na frente daquela árvore, e se eu enxergar, Pai, que eu tenho uma chance, mesmo que seja uma única chance, se eu enxergar ali uma fita amarela, eu vou descer na estação e eu vou voltar para casa. E foi muito interessante que nessa história esse jovem então entra no trem e ele começa aquela viagem, ele começa a, a pedir a Deus: Deus, por favor, me dá uma chance, se o meu pai for me receber de volta, que eu possa abrir meus olhos e ver ali aquela fita amarela. E a história conta que esse jovem, ele foi, e na medida que ele estava se aproximando de casa, ele começou a ficar apreensivo, começou a ficar muito louco, pensando muitas coisas, e ele fechou os olhos quando estava na última curva, chegando perto daquela casa, chegando perto daquela árvore. E ele, quando ele está logo prestes então a chegar, ele estava ali com os olhos fechados, ele abre os olhos. Quando ele abre os olhos, infelizmente ele não vê uma fita amarela. Na verdade, ele vê aquela árvore toda coberta de fitas amarelas, não só nas árvores, mas nos postes, nas cercas, nos cercados, por cima dos muros. Aquele pai que amava tanto aquele filho, não tinha pendurado uma única fita amarela, mas tinha decorado todo aquele lugar, enchido aquele lugar com fitas amarelas. E ali aqueles dois tiveram um reencontro tremendo. E é isso que nós temos que entender. Este é de tal maneira ele nos amou. Deus não está pendurando uma fita amarela para você voltar para casa. Ele está decorando tudo ao seu redor neste instante, para que este encontro, para que este reencontro com ele seja algo muito marcante na sua vida. Eu quero dizer, não perca mais tempo. Volte para Jesus agora, volte para Deus agora, volte para a igreja agora. Entenda que Deus te amou de tal maneira, não importa qual seja o pecado que tem te prendido, que tem te feito rastejar, que tem te guardado num quarto escuro, num lugar de depressão, num lugar de morte, num lugar de solidão. Deus não tem essa vida para ti. Deus não está pendurando uma única fita amarela para ti, hoje, agora, mas tudo está decorado com muitas fitas amarelas. Vamos até mudar, são fitas vermelhas. É a cor do sangue de Jesus que foi derramado por ti, por mim, por nós. Hoje é o dia, agora é a hora. Volte agora, porque esse ousado amor, através deste vídeo, te alcançou e ele te chama a uma nova vida, a uma nova estação. Deus está esperando pelo teu sim. Ele quer ouvir. Ele não vai invadir, mas se tu disseres tão somente Jesus, eu quero, ele invade o teu coração. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.